जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता माही Hare Krishna, saudações a todos os estudantes do curso de Introdução e Formação em Bhakti Yoga, que está acontecendo em Nova Gokula. Estamos no módulo 3, aula número 1. O tema será Krishna, a verdade absoluta. Um tema muito caro, que nós estamos assim tentando passar, para vocês, desejando que vocês estejam tirando proveito de todo o material do curso que estamos passando, de uma forma assim não fragmentada, contextualizada para a nossa atualidade e para o meio ambiente, em que estamos inseridos. Nossa esperança sincera, que aconteça a aprendizagem e que essa aprendizagem seja sendo fundamentada, sistematizada e com experiências significativas, para todos vocês. Então, como iniciamos todos os módulos, nós sugerimos um texto da Bhagavad Gita para memorização. O texto desse módulo será o texto número 9 do capítulo 4. Podem tentar repetir comigo? Jama karma chame divyam evam yoveti tattvataha tyaktva deham punajama naitimam eti sorjuna. Aquele que assim conhece de verdade meu nascimento e meus feitos divinos, jamais renasce ao deixar o corpo, senão que vem a mim, Arjuna. Então esse é um texto onde Krishna fala de si, um texto autoevidente que mostra a importância do advento de Krishna nesse mundo. Mas qual é a posição de Krishna? Krishna mesmo fala de si: parta, nos 3 mundos não há nada que eu precise fazer, nada que eu não tenha atingido ou precise atingir, e ainda assim ocupo-me em ação. Então, o Senhor Supremo, o nosso Krishna, é o controlador de todos os controladores. Ishvara Parama Krishna. Ele é o maior de todos os diversos líderes planetários ou devas. Todos estão sob o seu controle, Ekale Ishvara Krishna Ara Sarva Britya. Os Vedas explicam que só Krishna é o Senhor Supremo, todos os outros são seus servos e são obrigados a dançar conforme a música que ele toca. Então, Srila Prabhupada, nosso mestre, explica que todas as entidades têm poderes específicos, porém, esses poderes são outorgados pelo Senhor Supremo. Elas próprias não são automaticamente poderosas. Ninguém é automaticamente poderoso. Por isso, Krishna é digno de homenagens de todos os semideuses, poderosos deuses, como Shiva, Indra, Brahma. Então, ele é o supremo diretor de todos os diretores. Então, na hierarquia universal, não há ninguém maior que Krishna. Ele é a causa suprema de todas as causas. Brahma, quando copila o Brahma Samhita, a escritura famosa, no seu primeiro versículo, ele diz: Isvara Parama Krishna Satit Ananda Vrigraha Anadi Adi Govinda Sarva Karana Karana. Então, Isvara Parama Krishna. Krishna é a pessoa suprema, é o controlador supremo, Satit Ananda Vigraha, e ele tem uma forma que é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, e é uma forma, Vrigraha. Anadi, ele não tem princípio, porque Adi, ele é o princípio de tudo. E ele é chamado de Govinda, toca uma flauta, e Sarva Karana Karana. Essa forma de Govinda é a causa de todas as causas. Também no Brahma Samhita, no verso 33, capítulo 5, Brahma enfatiza mais ainda isso ao dizer: Advaitam Achyutam Anadi Anantarupam Ajam Purana Purusham Navajovanancha Vedeshu Durlabam Adurlabam Atma Bhakto Govinda Adi Purusham Tamaham Bhajami. Eu adoro Govinda, a suprema personalidade de Deus,
que é a pessoa original, absoluta, infalível e sem começo. Embora se expanda em formas ilimitadas, ainda assim ele é a pessoa original. E embora seja a pessoa mais idosa, ele sempre se mostra como um jovem viçoso. Estas formas eternas, bem-aventuradas e oniscientes não podem ser compreendidas por meio da erudição védica, mas elas estão sempre manifestadas aos devotos puros. Também no Brahma Samhita não podemos deixar de citar o texto 39, capítulo 5, Ramadimurtishu kalanyamanenatishtam nanavataram akarod bhuvaneshu kintu Krishna swayam samabhavat paramapumam yo govindam adipurusham tamaham bhajami. Eu adoro a suprema personalidade de Deus, Govinda, Krishna, que está sempre situado em várias encarnações, tais como Rama, Nisimha e também em muitas subencarnações, mas que é a personalidade de Deus original, conhecido como Krishna, que também encarna pessoalmente. Nos Vedas também se diz que o Senhor, embora seja o primeiro, o único, ele manifesta-se em inúmeras formas, apresentando assim esse monoteísmo polimórfico. É uma única divindade que se apresenta, que se manifesta em muitas encarnações. Então ele é como uma pedra Vaidúria. Os Vedas dão um exemplo dessa pedra que existe, chamada Vaidúria, que muda de cor, mas permanece a mesma, como o camaleão. Interessante, ele muda de cor dependendo das circunstâncias para se autoproteger, mas é o mesmo bicho. Todas essas formas múltiplas de Krishna, todas as encarnações, são compreendidas pelos devotos puros e imaculados, mas não podem ser compreendidas pela especulação mental, até mesmo através do estudo dos Vedas. Por isso, Vedeshu Durlabham Adurlabham. Outro ponto, Krishna, como o Deus Supremo, é confirmado por todos os santos. Então, Arjuna, ele diz, tu és o Brahman Supremo, a morada suprema e o purificador último, a eterna pessoa divina e o Deus original. Arjuna cita isso no capítulo 10, o título é Opulência do Absoluto. É um capítulo em que Krishna ele relata tudo que é maravilhoso, as coisas maravilhosas nesse mundo, tudo que é muito lindo, maravilhoso, tem uma relação direta com Krishna. E Arjuna, depois que ouve esse capítulo, ele diz para Krishna que tu és o Brahman Supremo, a pessoa suprema, a morada suprema, Parandama, Parandama, Pavitram Paramam Bhavam. Porém, Arjuna é o amigo de Krishna e ele poderia ser considerado um lisonjeador, assim como existe esse lisonjeio entre amigos sinceros, um fica querendo proteger o outro, até mesmo durante momentos de vacilo, Porém, Arjuna, para não ser enquadrado como um amigo qualquer, bajulador, ele diz, Ahustvam Rishaya Sarve Devashi Narada Astada. Todas as pessoas com visão, tais como Devashi, Narada, Asita, Devala e Vyasa, falam isso a teu respeito. E, de fato, estás me dizendo isso mesmo em pessoa. Então, Arjuna, ele declara, ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que você me diz. Krishna, outro ponto que a gente tem de entender, que Krishna, ele é transcendental aos seres falíveis e infalíveis. Krishna mantém tudo e é glorificado nos Vedas como a maior personalidade. Então, no Bhagavad Gita também, capítulo 15, textos 18, Krishna diz, porque eu sou o Supremo, além do perecível e até do imperecível, sou desse modo celebrado no mundo e nos Vedas como a pessoa última. Então, Krishna é a meta última também dos Vedas. No capítulo 2, texto 46, Krishna diz, para um Brahmana sábio,
Todos os Vedas têm tanto valor quanto um poço, quando por toda parte fluem águas abundantes. Krishna é o objetivo último dos Brahmanas sábios. Os rituais e sacrifícios contidos nos Vedas, na seção específica chamada Karmakanda, da literatura védica, elas destinam-se a encorajar o desenvolvimento gradual da autorrealização. Mas o propósito da autorrealização última é afirmado claramente no capítulo 15, texto 15, onde Krishna diz que o propósito de estudar os Vedas é conhecer Krishna. Vedaisha sarvayaham eva vedyo. Também no Vedanta, Krishna diz que por meio de todos os Vedas apenas eu devo ser conhecido. E ata pravista sasta jananam. Tão logo abandona o seu corpo atual, o ser vivo esquece o que passou, mas volta a começar seu trabalho impelido pelo Senhor Supremo. Embora nós esqueçamos o que fizemos no passado, o Senhor, Krishna, ele dá inteligência para retornar ao nosso trabalho a partir do ponto em que deixamos na nossa última vida. Por isso, Krishna, nesse texto 15:15, também ele fala algo muito importante. Ele diz que eu sou a lembrança, o conhecimento e também o esquecimento. Então, a entidade viva não só ela goza ou sofre neste mundo conforme o que lhe é imposto pelo Senhor Supremo, situado localmente no coração, mas também recebe dele a oportunidade de compreender os Vedas. Então, se alguém leva a sério a compreensão do conhecimento védico, então Krishna lhe dá a inteligência. Então, esse é um texto 15:15, que também Krishna diz, eu dou o conhecimento. Então, Krishna é a causa de tudo. Esse é um outro ponto importante. Ele diz que após muitos nascimentos buscando conhecimento, Bahunam Jamanam Ante, Gyanavam Man Prapadjante, Vasudeva Sarvam Iti Samahatma Sudurlabha. Após muitos nascimentos, no Sansara Chakra, nessa roda de nascimento e morte, buscando conhecimento, aquele que tem conhecimento mesmo, de verdade, aproximam-se de mim, Krishna diz. Compreendendo Vasudeva Sarvanti, que eu, Vasudeva, Krishna, sou tudo. E essa alma grandiosa, Samahatma Sudurlabha. Sudurlabha é muito, muito rara, é muito difícil de encontrar. É dito que no corpo do ser vivo nós temos o poder de falar, temos o poder de ver, temos o poder de ouvir, temos o poder de pensar, mas o fator primordial é a vida, que é o centro de todas as nossas atividades. Isso é explicado na escritura chamada Chandogya Upanishad. Do mesmo modo, a personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, é a entidade viva primordial, é a vida das vidas. Tem um livro de Srila Prabhupada, um dos primeiros dele, aqui escrito no Ocidente, chamado A Vida Vem da Vida. É uma conversa dele com um cientista materialista que alegava que a vida vem da matéria, mas Srila Prabhupada defende esse ponto, dizendo que não, a vida vem da vida e a vida original é Deus, Krishna. Krishna é a vida das vidas. Por isso o Ishopanishad explica, está declarado que se obtém um resultado adorando a suprema causa de todas as causas, e um outro resultado adorando o que não é supremo. Tudo isso foi falado pelas autoridades imperturbáveis que deram sobre este assunto uma explicação clara. Então, na Bhagavad Gita, Krishna ele continua enfatizando isso, dizendo, Aham, eu, Sarvasya Prabhavo, Mata Sarvam Pravartate. Eu sou a fonte de todos os mundos, materiais e espirituais. Tudo emana de mim. E os sábios que entendem, que reconhecem isso perfeitamente, ocupam-se em meu serviço devocional e me adoram com todo o seu coração. Então, Krishna é o mantenedor de tudo. Capítulo 7, texto número 10, Krishna diz, conhece-me, Partha, como a semente perene de todos os seres, a razão dos racionais, o esplendor do esplêndido. Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 10. Então, Bijam significa semente. Krishna é a semente de tudo. Existem várias entidades vivas, móveis e inertes,
Segundo os Vedas, existem 8.400.000 espécies, sejam elas aves, os animais selvagens, os quadrúpedes, os humanos e muitas outras criaturas. Segundo os Vedas, de qualquer maneira, a semente da vida de todos os seres é Krishna. Os textos védicos também confirmam isso, no Katha Upanishad, Nityo Nityanam, Chetanas Chetasnanam, Ekobahunam Yovi Vidadhati Kamam. Ele é o eterno principal dentre todos os eternos. Ele é a suprema entidade viva dentre todas as entidades vivas. E sozinho, Ekobahunam, ele está mantendo a vida. Sem inteligência, ninguém pode fazer nada, não é assim? E Krishna também diz que ele é a raiz de toda inteligência, de todo saber. Krishna também é o destruidor de tudo, descrito no capítulo 11, texto 32, quando Krishna manifesta Viratrupa, a sua forma universal. Ali o Senhor disse, o tempo destruidor dos mundos, expandido, encarregado aqui de recolher os mundos, sou eu. Mesmo sem ti, todos os combatentes situados nos exércitos oponentes não viverão. Então, embora Arjuna soubesse que Krishna era seu amigo, a suprema personalidade de Deus Todo-Poderosa, Arjuna estava perplexo com as várias formas que ele mostra na Viratrupa, na forma universal. Por isso ele então pergunta sobre a verdadeira missão dessa forma devastadora. Então, respondendo, o Senhor diz que mesmo que os outros não lutassem, todos eles seriam destruídos. O objetivo nesse contexto é Krishna mostrar que as nossas lutas já estão vencidas. Nós só temos de cumprir o nosso dever no nosso dia a dia, na nossa luta do dia a dia. Se Arjuna se esquivasse da luta, ele era um guerreiro, ele sofreria outro tipo de morte. Então a morte não pode ser detida, mesmo que não lutemos. Então o tempo é a destruição e todas as manifestações acabarão sendo aniquiladas pelo desejo do Senhor Supremo. Então essa é a lei da natureza. Krishna está estimulando Arjuna e todos nós a cumprirmos o dever, apesar das circunstâncias adversas do mundo. Outro ponto importante, Krishna se apresenta como o único tudo através de suas diferentes energias. No Bhagavad Gita ele diz, sou o rito, a oferenda e a bênção. Apenas eu, a erva curativa, o mantra, a manteiga clarificada e a oblação. Sou o pai, a mãe, o criador e o avô deste mundo. Sou o cognoscível, o purificador e a sagrada vibração Om. De fato, sou o Rig Veda, Samaveda, Yajurveda. Sou o caminho, o sustentáculo, o Senhor, a testemunha, a morada e o refúgio, o amigo bondoso, a origem, a dissolução e o suporte, o receptáculo e a semente imperecível. Sou eu quem fornece calor e quem retém e lança chuva. Apenas eu sou a imortalidade, ó Arjuna, bem como a morte, a existência e a não existência. Outro ponto importante que temos de entender é que Krishna está em toda parte, como vimos em sua encarnação como o Senhor Nishinradeva. Um garoto, menino santo, chamado Pralada, tinha um pai muito ruim, um pai muito do mal, que desafiou seu filho dizendo que Deus não estava em toda parte. Onde está Deus? Ele está aqui nesse pilar do palácio? E o menino disse que sim, Deus é onipresente, ele está em toda parte. Então, o Senhor, ele sai de dentro daquela pilastra e se manifesta como um gigantesco leão para salvar e proteger, fazer valer as palavras do seu devoto Pralada. Então o Senhor ele está dentro de tudo, ele cria tudo com suas diferentes energias e através de seus poderes inconcebíveis ele pode aparecer em qualquer lugar e para favorecer o seu devoto sincero. Então o Senhor Supremo caminha e não caminha. Esse é um texto interessante do Ishopanishad. Ele caminha e não caminha, está muito distante, mas também muito próximo, está dentro de tudo, mas ainda assim fora de tudo. Então Krishna, ele é como o céu, que tudo repousa no céu. Capítulo 9, texto 6 da Gita, Krishna fala, compreende-me assim como o magnífico vento
que vai a toda parte, sempre permanece no espaço. Do mesmo modo, todos os seres situam-se em mim. O homem comum, né, ele não consegue conceber como é que essa enorme criação, né, de Deus, essa criação material, repousa em Deus. Mas o Senhor está dando um exemplo, né, muito bacana, né, para nos ajudar a entender. O céu talvez seja a maior manifestação, né, que podemos conceber. No céu tem o vento, tem o ar, ou seja, é a maior manifestação do mundo cósmico, né? Então, o movimento do ar influencia o movimento de tudo. Mas, embora seja grande, mesmo assim, o vento está dentro do céu. Ele não está além do céu. Da mesma forma, né, todas as manifestações cósmicas, maravilhosas, magníficas, existem pela suprema vontade, né, de Deus. E todas elas estão subordinadas a essa vontade suprema. Então, como dizemos, né, nenhuma folha cai, né, se move sem a vontade de Deus. Tudo está se movendo por sua vontade. Então, nos Upanishads se declara Yadbisha Yatapavate. É por temor ao Senhor Supremo que o vento sopra. Etasya va aksharasya, pela ordem suprema, sob a superintendência da suprema personalidade de Deus, a lua, o sol e outros grandes planetas estão se movendo. Então o Brahma Samhita também afirma, né, que todos os planetas se movem pela vontade suprema de Govinda. Ele está se movendo na órbita que lhe é designada pela ordem do Senhor Supremo. Outro ponto importante é que Krishna ele é imperceptível através da mente e dos sentidos. O Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 4, Krishna diz: permeio todo este mundo com meu aspecto invisível. Todos os seres situam-se em mim, mas eu não me situo neles. Então, assim, não se pode, né, compreender o nome, a fama, os passatempos. O Senhor Krishna, ele não é perceptível através de sentidos materiais. Ele se revela somente a alguém que seja ocupado, né, em serviço devocional, em devoção, sob a orientação apropriada. Então, Krishna se revela para quem ele quer se revelar, assim como nós, né, nos revelamos apenas às pessoas queridas. Então, outro ponto importante, né, assim como o brilho do sol se espalha por todo o universo, a energia do Senhor se espalha por toda a criação e tudo repousa nessa energia. Ele não é concebível através dos sentidos materiais. Então, embora não possamos vê-lo, tudo repousa nele, né, assim como o brilho do sol. Na verdade, o aspecto inconcebível de Krishna confirma a sua supremacia. Porque se ele fosse concebível, ele nem seria supremo. Então, o Senhor Supremo caminha e não caminha, já citamos esse texto, está muito distante, mas também muito próximo, está dentro de tudo e, ao mesmo tempo, fora de tudo. Então, não existe nenhuma diferença entre o corpo de Krishna e sua alma. Esse é outro ponto importante. Essa pessoa deve realmente conhecer o maior de todos, que é não corporificado, é onisciente, irrepreensível, sem veias, puro e não contaminado. O filósofo autossuficiente que desde tempos imemoriais satisfaz o desejo de todos. É um texto do Isha Upanishad, texto número 8. Então essa é uma descrição da forma transcendental e eterna, absoluta, né, da personalidade de Deus. O Senhor Supremo, né, não é desprovido de forma. Ele tem sua própria forma, mas essa forma é transcendental. Ela não parece nem um pouco, né, com as formas encontradas neste mundo material. Neste mundo, né, a anatomia, os corpos físicos, né, precisam de constituição mecânica, com veias, sangue. Krishna não tem um corpo, né, parecido com nossas veias. Aqui se afirma claramente que ele não é corporificado, o que significa que não há diferença entre seu corpo e sua alma. Ele é todo completo, sua mente, corpo e ele próprio são a mesma coisa. Aí Krishna diz: "Sê consciente de mim, devotado a mim, faze oferendas a mim, reverencia-me por conectar desse modo tua alma, devotado por inteiro a mim, virás apenas a mim."
Então, quando Krishna diz para nos concentrarmos nele, ele não está querendo dizer que devemos nos tornar alienados e esquecer as coisas belas que esse mundo oferece. Porque, por definição, Krishna é a verdade absoluta e está presente em tudo. Então, quando nos conectamos com Krishna, é diferente de um namorado, por exemplo, se conectar e dizer para a namorada: olha, fixe sua mente só em mim, não pense em mais ninguém. Não, Krishna não está querendo nos despersonalizar. Krishna não está querendo dizer que devemos banir a nossa individualidade, como acontece nas relações mundanas. Não. Quando fixamos a mente em Krishna, simultaneamente obtemos conhecimento real de tudo que existe, porque, por definição, Deus, Krishna, está presente em tudo. E o corpo de Krishna, interessante, né? Ele não é material. Como no Chaitanya Charitamrita afirma-se, Dehadehi vibedoyam neshware vidyate kvachit. Significa que o corpo, não há diferença, né, entre o próprio Krishna e seu corpo. Qual seria então a posição absoluta de Krishna? Os seus sentidos são intercambiáveis. Krishna diz: quando alguém dedica a mim com devoção uma folha, flor, frutas ou água, eu aceito esse presente devotado de uma alma dedicada. Então, os filósofos impersonalistas, eles não conseguem entender isso. Como a gente pode oferecer algo para Krishna e aquela oferenda ser espiritualizada? Para eles, esse texto da Gita é apenas uma metáfora, uma prova do caráter mundano de Krishna, que é o orador da Bhagavad Gita, né? Então, na verdade, Krishna, a divindade suprema, tem sentidos e se diz que seus sentidos são intercambiáveis, como cantamos na canção Govinda, todos os dias pela manhã, Angani Yasya Sakalendriya Vritti Manti. Krishna, ele cumpre a função de um sentido com qualquer um dos seus sentidos. Não faltando-lhe sentidos, dificilmente se poderia considerá-lo pleno de todas as opulências. Então, Krishna pode comer com os olhos, ao oferecer o alimento para Krishna. Krishna observa a devoção do seu devoto e ele saboreia o alimento apenas com o olhar. Assim como se diz também que ele fecunda o universo com o seu olhar. Então, ouvindo as orações devotadas dos seus devotos, ele consegue santificar, sacramentar as oferendas dos seus devotos. Então, devemos enfatizar esse ponto, que devido à posição absoluta para ele, né, de Krishna, né, para ele, né, ouvir é absolutamente, totalmente idêntico a comer e a saborear. Essas particularidades de Krishna faz com que seja raramente conhecido. Por isso, na Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 3, se diz: Manushyanam sahasreshu kastit yatachit siddhaye. Dentre milhares de pessoas, apenas uma se esforça pela perfeição. E daqueles que se esforçam e têm sucesso, uma me conhece de verdade. Então, ele somente pode ser visto e entendido através de Bhakti, né, o serviço devocional. Então, Krishna pode ser compreendido somente pelo processo de Bhakti. Ele explica isso explicitamente neste texto, que comentadores, né, desautorizados não conseguem entender com o processo especulativo. Então, vamos terminando esse ponto, né? Krishna não se manifesta para os tolos. Ele mesmo diz: eu não me revelo para todos, né? Este mundo confundido, coberto pela ilusão mística, não conhece a mim, não nascido e imutável. Por exemplo, na Assembleia dos Kurus, quando Shishupala, ele falou contra o fato de Krishna ter sido eleito presidente ou a pessoa mais importante da Assembleia, Bhisma apoia Krishna e o proclamou como Deus Supremo, né? Então, Krishna, mesmo não sendo querido por todos, ele é imparcial e ele faz um arranjo individual para todos. Ele diz no capítulo 5, texto 15, o Onipotente não assume pecado ou boa ação de alguém.
A ignorância cobre o conhecimento, ela confunde as pessoas. Então, Krishna compreende o livre-arbítrio, a decisão das almas de não quererem se voltar para ele, e ainda assim ele espera que essas almas se voltem para ele de uma forma muito imparcial. A palavra sânscrita vibhu aplica-se, né, ao Senhor Supremo. Ele é cheio de conhecimento, vibhu, né, riqueza, força, fama, beleza, mas também renúncia. Ele está sempre satisfeito consigo mesmo, sem se perturbar com as atividades boas ou ruins das almas. Portanto, né, ou seja, a alma encarnada, através de seu próprio desejo imemorial, que a gente nem lembra, ela evita, né, a consciência divina, a consciência superior, por causa de sua própria confusão. Então, Krishna, apesar disso, né, Krishna ele está sempre ansioso para que as almas que são seus filhos e filhas, essas almas que no seu íntimo são puras, ele espera que essas almas se voltem a ele. E dessa maneira ele se manifesta em várias formas, várias encarnações, em diferentes situações, para estabelecer o Dharma. Para os seres humanos em especial, ele se manifesta, né, nos 3 aspectos da verdade absoluta, para que as almas o compreendam de uma forma assim natural. Isso a gente vai ver na próxima aula do módulo 3. 3 aspectos da verdade absoluta, Brahman, Paramatma e Bhagavan. Muito obrigado. Hare Krishna. Jai